no ar. Curte, compartilha, aperta o sininho, bota comentário. Vocês são muquiranos, vocês estão vendo o vídeo, não estão botando comentário nem botando o curtir. Gente, cansado que fui tampar a gaiola do passarinho ali que fica gritando no vídeo. Eu boto tampo ali, deixo no escurinho que ele cala a boca. Bom, vamos lá. O tema de hoje é muito interessante. Se você já escutou falar Odara, se você não escutou, Odara também. Sempre lembrando, gente, que eu falo aqui é responsabilidade minha visão de espiritualidade, a visão de espiritualidade que é minha casa de Umbanda, que é minha espiritualidade, assim me direciona. Não sou dono da verdade, não quero ser, não tenho conhecimento de tudo, falo daquilo que eu vivo, daquilo que eu entendo um pouco, daquilo que eu busco. Inclusive amanhã, dia 8 de setembro, às 8 horas da noite, eu vou estar no canal, numa participação num canal chamado Umbanda Profissão Transformação. Nesse canal tem um quadro com o pai Roberto, chamado Trocando Folhas. E ali ele vai falar sobre a experiência de Umbanda, o que é Umbanda, a nossa trajetória na Umbanda. E eu gostaria que vocês fossem lá, Umbanda Profissão Transformação. Amanhã às 8 horas da noite, vou tentar botar o link aqui pela comunidade. Dá uma olhadinha, fica lá com a gente, vai ser 1 hora, 2 horas. E vai ser naquele momento que a gente pode se aprofundar mais um pouquinho um dentro do outro. Você conhecer minha história, eu conhecer a sua. Vai ser um momento bem interessante da gente trocar folhas, trocar ideias, né, trocar pensamentos. Eu gostaria que vocês participassem lá. Amanhã, dia 8 de setembro de 2022, às 8 horas da noite, no canal Umbanda Profissão Transformação, com o pai Roberto, o nome dele. Bom, gente, já falei sobre a questão da minha participação lá no programa Trocando Folhas. Dei uma tossidinha aqui, como é de praxe. Vamos lá. Vamos falar sobre um tema muito interessante que é muito usado dentro da nossa religião e não é visto. Não é raciocinado, não é refletido. Que é a questão da comida. A comida no sagrado, a comida no santo, a comida na Umbanda, né? E todas as suas relações com a espiritualidade de maneira geral. A Umbanda, o Candomblé, as religiões de matriz afro-brasileira, ela tem uma pegada um pouco diferente das religiões tradicionais, por exemplo, como o cristianismo, como o protestantismo, que é uma visão de mundo um pouco diferente. Nós, da Umbanda, do Candomblé, da Jurema, do Molucô, de todas as vertentes que tem essa pegada mais afro, nós temos uma visão um pouco diferente sobre a comunhão com o sagrado, tá? O sagrado, para a nossa visão de espiritualidade, o meu cachorro fazendo uma participação especial, gente. Não pode faltar. Esse aí foi o Canela, não pode faltar, é um senhorzinho salsicha, deve ter 600 anos já em casa. Toda vez ele é rabugento, parece filho de Obaloê. Ele toca o zaralho, bate nos outros, não tem nem dente na boca, tá mordendo os outros. Bom, a nossa religião, de maneira geral, ela entende o sagrado um pouco diferente das outras religiões. Deus, o sagrado, ele não está separado num local específico a fim de nos punir ou a fim de nos ficar observando. O sagrado, ele está em nós e comunga conosco. Nós precisamos reparar e observar aqui. O que são orixás? São divindades manifestas na natureza. A natureza, pra gente, a natureza. O fogo, o ar, a terra, a água, as plantas, os pássaros, o verde, a vida, o sexo, o sangue, a pele, a carne, as penas, as pedras. Tudo isso é a manifestação do sagrado, que é através desses pontos da natureza que nós encontramos e adoramos o orixá. Para nós, Zambi, Olodumare, o Criador, ele está envolto, está misturado dentro da natureza. O Criador não é algo inacessível, ele não é separado. Ele se manifesta através dos orixás na própria natureza. O Criador é, em si, a própria natureza e tudo que a mantém, entendeu? E a nossa relação com o sagrado, ela não se dá somente rezando. Esse costume de rezar, ele vem das religiões pré-cristãs,
que colocaram esta prática de fé dentro do cristianismo e a gente acabou também pegando. A nossa fé não é uma fé somente rezada, a nossa fé ou orada, a nossa fé é uma fé de prática. O nosso sagrado, ele não é algo que eu tenho que buscar somente, mas é algo que eu toco, que eu mexo, que eu sinto, que eu cheiro, que eu vejo, que eu manipulo. Logo, por exemplo, quando eu vou num ponto de força, numa cachoeira limpa, e ali eu saúdo, ora iê, minha mãe Oxum, ora iê, minha mãe. Oxum está ali falando comigo. As águas doces é a própria emanação de Oxum, com todo o seu simbolismo de fluidez, de vida, de regeneração. Lembramos que o nosso corpo não vive sem água. Então, quando eu vou à natureza, eu encontro ali o meu sagrado, eu encontro ali o meu Deus, eu encontro ali a minha espiritualidade. É um processo muito mais tete a tete do que um profeta que faz essa intermediação. A nossa religião, ela não tem profetas que intermediem o contato com o sagrado. A nossa religião se baseia no culto, na prática. E uma dessas maneiras de você ter o desenvolvimento do... Tá tudo certinho, Sara? Da gente ter o desenvolvimento do culto em si, é a manipulação da comida. A comida, os legumes, os vegetais, os grãos, os animais. Nós precisamos entender que qual o contexto da onde isso surge. Lá em África, hoje está constituído o continente africano, e a gente fala de África, a gente fala de continente, a gente não fala de um país. A gente fala de milhares de países com inúmeros dialetos, inúmeras comunidades, inúmeras tribos, tá? E basicamente essas tribos eram, vou falar aqui mal e porcamente, eram divididas em sacerdotes, guerreiros, caçadores e as mulheres. A caça e a guerra era fundamental para a perpetuação da tribo. Para que a tribo crescesse era necessário a guerra. Para que a tribo se mantesse era necessário a caça, a comida, os grãos. É diferente hoje, por exemplo, que você vai lá no mercado e compra o seu arroz, o seu feijão, a sua carne já abatida. Em África, e a gente está falando antes de 1500, antes da chegada dos portugueses, dos povos hispânicos, dos povos ingleses, a gente está falando antes do processo esdrúxulo de apropriação cultural, religiosa que aconteceu em África por causa do cristianismo. A gente está falando disso antes. Você vai ter a comunidade vivendo na guerra e na caça. Então, por isso que a visão, a presença de Ogum como o orixá da tecnologia, como o orixá do crescimento da guerra é fundamental. Assim como você tem Oxóssi. O que é Oxóssi? Os caçadores, os odés, aqueles que vão na caça, é aquele que traz o sustento para a tribo. Você tem os sacerdotes, que são aqueles que ensinam o povo a cultuar o sagrado. Então, a sociedade, digamos assim, as tribos africanas eram baseadas nisso. Então, nisso, a comida, estou falando agora especificamente da comida, é primordial. Você não vive sem comer. E a comida, para a nossa visão de espiritualidade, ela tem um aspecto fundamental. Nessa sociedade que hoje nós vivemos, simplesmente comer é você manter o corpo. Concorda? Comer e beber para você manter as necessidades orgânicas do seu corpo. Em África, não. A comida há toda uma interpretação sagrada daquilo. O milho não é somente um milho. O feijão fradinho não é somente feijão fradinho. O acaçá, o ecô, não é somente o ecô. O ecuru não é somente o ecuru. O acarajé, o acará, não é somente o acará. Nós entendemos que tudo é sagrado. E o fato de nós nos alimentarmos também é um princípio sagrado. É muito comum lá na África chamadas medicinas, que nada mais são do que a troca energética com alimentos. Então, o alimento, para a nossa religião e para os africanos, desculpa, eu tenho refluxo, gente. Ele não é somente o ato de você alimentar organicamente. O alimento ele tem uma função espiritual. Quando, por exemplo, eu passo um ebô
que é o milho de canjica cozido, eu estou pedindo calma. Quando eu cozinho um milho amarelo, quando eu asso um milho amarelo, eu estou pedindo prosperidade. Quando eu faço um ecuru, eu estou pedindo transmutação. Quando eu pego um cará e dou algum, eu estou pedindo agilidade. Então, cada alimento espiritual, eu não vou especificar qual agora, mas cada alimento, ela tem a sua origem espiritual. Para o africano e para a nossa vertente religiosa, quando nós comemos, nós também estamos nos tornando sagrado. O alimento tem algo de sagrado que ele vai alimentar também o meu corpo espiritualmente. Por exemplo, quando eu sacralizo um animal, aquilo dali é sagrado, não só pela morte do animal, com o egé, com o sangue que vai ser usado nas oferendas, mas a própria carne que vai me alimentar, mas a própria pena que vai ser usada para outros trabalhos. Aquilo dali não somente alimenta o meu corpo, aquilo dali também alimenta a minha alma. Quando eu estou doente, por exemplo, e é uma origem de fundo espiritual, as comidas passadas no meu corpo, o que nós chamamos de ebó, de sacrifício, de oferenda, elas vão transmutar aquela energia enfermiça que estão no meu corpo, que estão no meu corpo, para me trazer saúde, para me trazer tranquilidade, para me trazer paz, para fortalecer o meu espírito, para que as vicissitudes da matéria, a dificuldade da matéria, não me impeçam de progredir espiritualmente. Ou seja, toda a comida está envolta na religião. Quando você faz uma camarinha, quando você morre, quando você desencarna, tem comida, você leva comida o tempo todo, você passa comida no seu corpo até a morte. Na sepultura é colocado grãos, pedindo que aquela vida seja recebida no plano espiritual. Você alimenta a terra. Quando você está com problema de saúde, quando você está se iniciando, quando você quer agradecer as benesses na sua vida ao sagrado, tudo é envolto da comida. A comida, ela não é somente algo para alimentar o meu corpo físico. A comida, ela tem seus aspectos espirituais também. Por exemplo, se eu passar uma carne de porco no meu corpo, um pedaço de carne de porco, pedindo que aquela doença saia, ela vai sair, se for de ordem espiritual. Aquela carne, aquele herã, que se chama herã, a carne, ela foi usada em meu benefício. Aí você fala assim, pai, mas você está jogando a carne de porco fora com várias pessoas morrendo de fome. Não, não estou jogando fora. Ela teve o seu uso litúrgico, ela teve a sua utilidade, ela teve a sua função. E sempre lembrando, a maior parte dos alimentos dos animais que são sacralizados no terreiro, eles são tirados apenas, eles são limpos, são lavados, nós comemos. E quando a quantidade é muito grande, nós damos para famílias que estão necessitadas, para pais senhores e senhoras de família que estão desempregados, para pessoas que estão sem condição financeira no momento. Na última obrigação da gente aqui em Exu, foram quase 40, 50 galos, galinhas, aves. Tudo foi limpo, tudo foi organizado, colocado em saquinhos, tudo identificado. Isso que levou para 3 ou 4 famílias que estavam precisando. Pessoas que estavam em condição financeira difícil naquele momento, até estavam empregadas, mas estava muito difícil, e se alimentaram. Ou seja, há também uma participação da comunidade. O certo, isso aí é o que eu entendo. Quando você faz uma festa para um orixá, quando você faz uma festa para um Exu, para uma entidade, não é você botar buffet. Respeito quem faça isso. Coxinha, refrigerante, o que quiser. Comidas requentadas, lindas, bonitas, estrogonofes de bacalhau. Beleza, Odara, você faz o que você quiser. Mas a intenção da festa é você partilhar o axé. Qual o axé? O axé do animal que foi sagrado. Por exemplo, você matou um cabrito algum, é aquele cabrito que vai ser servido. É aquele cabrito que vai ser comungado. Por quê? Com toda a comunidade, com toda Epé, com todas as pessoas ali da comunidade. A intenção do animal é você partilhar o axé que foi dado ao sagrado, que também você está comendo. Quando você come um cabrito de Ogum, você também está comendo o axé do orixá. Você está tendo comunhão. A palavra G1, a Sara até me lembrou agora há pouco, significa comer junto. Quando você fala, vou fazer um AG1, irmão, quando você está comendo em comunidade, você está comendo junto, o axé está sendo partilhado.
Então hoje me estranha muito essas saídas de santo, não estou criticando, estou falando o que eu acho. Essas saídas de santo, essas festas de Exu e Pombagira, que é carne de primeira qualidade, você pode comer picanha se você quiser, não tem problema nenhum. Essas saídas de orixá, que é tudo comida industrializada, bacalhau com caviar, e não tem um pedaço do cabrito que foi para Iabá, da cabra que foi para Iabá, do cabrito que foi pro Boró. Não tem. Você não vê costumeiramente mais isso. Mas o correto é você se alimentar do animal que foi sacralizado para o orixá. O intuito do animal é ser comido. O intuito do animal é virar alimento. A função do animal é ser alimento, não somente do corpo, mas do espírito, da alma. Aí você começa a reparar que a nossa religião é muito linda, é muito bonita, ela tem toda uma função socioeconômica, tem toda uma função de valorização da comunidade, né? E pouca gente hoje em dia para racionalizar isso, acha que pega uma visão mais ocidental, que comer apenas alimentar o corpo, e não é. Comer dentro do sagrado é você alimentar o corpo e fortalecer o espírito. Toda a comida é sagrada, tanto a canjica que vai no cantinho da parede no dia do Magira, a comida que você come dentro da camarinha, a galinha que você come junto com o Exu, ao cabrito que você come do orixá, ao acarajé que você vai servir a Yansan, Exu, algum Oxóssi, a Xangô e tudo mais, você come. Por isso da importância de a gente refletir muito a respeito de como nós estamos fazendo as nossas práticas e o que essas práticas representam para a comunidade. Bom, eu não vou me aprofundar, eu acho que eu já consegui ser claro nesse sentido de como se relacionamos com a comida. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí embaixo, que assim que eu puder eu respondo, ou eu vou anotar para fazer um vídeo depois. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Vocês são muito importantes para a gente, né, mãe Sara? Sim. E eu fico muito feliz que nós temos recebidos aí pelo canal verdadeiros testemunhos de pessoas que estão aprendendo a cuidar de Exu, aprendendo a cuidar de orixá, pessoas que saíram da igreja evangélica e estão voltando para a Umbanda, estão voltando para o Candomblé, pessoas que estão fortalecendo sua fé através do canal, e justamente é para isso. Inclusive, gente, dia 10 agora de setembro, às 7h30 da noite, cai num sábado de 2022, aqui na tenda de Umbanda Universalista Casa do Auxílio Fraterno em Nilópolis, vai ter a nossa sessão de caboclo, a nossa sessão de orixá. Então, se você quiser vir, vem a nossa sessão. Você procura lá no Facebook, tenda de Umbanda Universalista Casa do Auxílio Fraterno, ou Umbanda Nilópolis, vai cair a primeira. Tem nosso endereço, venha nos visitar. Tem o nosso Instagram também. Tem o nosso Instagram também, canal Umbanda Sem Edição. Tá lá o nosso telefone de contato, tá lá o nosso endereço. Só chamar. Provavelmente eu não vou conseguir te responder na hora, porque eu e Sara trabalhamos. Às vezes nós estamos online, mas estamos trabalhando. A gente trabalha pelo telefone o tempo todo. Mas assim que puder eu posso responder. Mas que seja coisa sobre espiritualidade, coisa certa, coisa digna. Aí a gente responde com muito carinho. Venha na nossa sessão louvar o orixá. A casa é desse tamanho. A gente tem 8 médios quando vem todo mundo. Mas o que não sobra, o que não falta aqui é amor, é carinho pelo sagrado, pela espiritualidade. Tá? Eu desejo muito que sagrados orixás abençoe seu caminho, renove a sua fé, te dê uma musculatura espiritual. A Sara fala que estou bombado, né? Te dê uma musculatura espiritual para que você possa levar a sua vida da melhor maneira possível, tá? E eu fico muito feliz em receber esses testemunhos aí, que de alguma maneira, ainda que minimamente, esse canal tem feito a diferença na vida de vocês. Meu muito obrigado, eu só tenho que agradecer. Que Exu e Pombagira abra muitos caminhos de vocês, tá bom? Simbora comigo, meu povo!